Afrotildas, bem-vindas a mais um vídeo desse canal. Hoje a gente vai falar sobre introdução alimentar. Vamos falar sobre como iniciar a introdução alimentar, o que oferecer, quantas refeições tem que dar por dia e vou dar uma sugestão de cardápio para a primeira semana de introdução alimentar. Então, vamos lá. Se vocês não viram, tem já alguns vídeos aqui no canal sobre esse assunto. Tem um vídeo sobre a minha experiência com a introdução alimentar do Felipe, que eu queria fazer de um jeito, acabou sendo de outro. E tem um vídeo que é um guia muito completo sobre a introdução alimentar. Esse vídeo vai ser como se fosse uma continuação desse outro vídeo. Então, se vocês não viram esse primeiro vídeo, que é esse guia completo da introdução alimentar, vão lá ver e vejam esse aqui também para ficar tudo completinho, ter sanado todas as dúvidas que vocês possam ter sobre a introdução alimentar. Eu espero. Na primeira semana de introdução alimentar do Felipe, eu fiz vlog quase todos os dias dele comendo e de outras coisas, mas tem lá como eu ofereci as comidinhas para ele, como fiz os cortes, os preparos. Vai ficar o card de uma playlist que é só sobre introdução alimentar. Algumas coisas que são importantes para saber antes de começar a introdução alimentar. Primeira coisa, a gente começa a introdução alimentar do bebê quando ele tem 6 meses, mais os sinais de prontidão. É importante que o bebê tenha pelo menos 6 meses e os sinais de prontidão, porque isso indica que ele está pronto para começar a comer. E outra coisa importante antes de começar a introdução alimentar do bebê, que eu acho muito importante, que toda mãe e todo pai tem que saber, a manobra de desengasgo. Ah, mas meu filho vai engasgar comendo? Não sei. Eu espero sinceramente que não, mas pode acontecer. E se acontecer, todos nós temos que estar prontos para desengasgar o bebê. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o link de um vídeo que ensina essa manobra, que foi o que eu assisti várias vezes para aprender, para estar pronta. Uma das grandes dúvidas que as mães têm é sobre a água, quando oferecer, como oferecer, quanto oferecer. Na próxima semana vai sair um vídeo sobre os utensílios que eu utilizei na introdução alimentar do Felipe, o que eu compraria de novo, o que eu não compraria. Mas o que a gente precisa saber sobre a água é que até o bebê fazer 6 meses ele não precisa de água. Mesmo que se ele mamar, o leite materno é o suficiente, e se ele tomar fórmula também não precisa de água. Exceto se por algum motivo o pediatra do seu bebê disse algo diferente, mas a orientação geral é essa: não oferecer água até os 6 meses do bebê. Ele fez 6 meses, está com sinal de prontidão, pode oferecer água. Quanto de água vou oferecer? Não se preocupa com isso no começo. No começo é quanto o bebê aceitar. O importante é oferecer várias vezes durante o dia. Ele tá lá brincando, vai lá, dá um pouquinho de água para ele. Uma maneira bem legal, assim, que eu vi de oferecer água é você encher o copo. Ele não vai beber o copo todo, mas pelo copo estar cheio, é mais fácil dele ir bebendo umas goladinhas. Lembrem também que até o bebê fazer 1 ano, o principal alimento é o leite materno ou a fórmula. Então, nos primeiros 6 meses de introdução alimentar, o bebê está conhecendo o alimento. Então, a gente precisa diminuir as expectativas. Na verdade, é melhor nem ter, porque talvez o bebê não coma muito logo no começo. E a gente espera, como antes de começar a introdução alimentar, geralmente os bebês ficam querendo pegar a nossa comida, a gente acha que eles vão comer muito logo de cara. Mas provavelmente isso não vai acontecer, e se não acontecer, não precisa se preocupar, porque o principal alimento do bebê ainda é o leite materno, até ele fazer 1 ano. Então é bom ajustar as expectativas e lembrar disso. Ele não comeu nada hoje, porque vai ter dias assim que ele vai comer super, a criança vai comer muito e tem dias que vai comer pouco. Aí a gente fica achando, tá com fome. Não, ele está mamando ou tomando fórmula também, então tá tudo ok. O que eu vou oferecer no começo da introdução alimentar do meu bebê? Quanto eu vou oferecer? E nossa, o que ele vai comer, o que eu dou? Primeira coisa que a gente precisa lembrar: comida de verdade. Bebê, a criança precisa de comida de verdade. Então nada de alimentos industrializados, papinha da Nestlé, jamais. Nada disso. O que é comida de verdade? São alimentos que você compra e ele já é o alimento. Banana, laranja, maçã, frutas, legumes, essas coisas. A partir de agora, você, mãe de um bebê em introdução alimentar, vai se tornar alguém que vai começar a ler rótulos. Ah, mas você falou que não é pra me oferecer alimentos industrializados, verdade. Mas se por um acaso algum dia aparecer uma super papinha pra você oferecer pro seu filho, você tem que ler o rótulo pra saber se aquele alimento está de acordo. Como você está de acordo? No rótulo, sempre a ordem que vem dos ingredientes, vem do que tem mais até o que tem menos. Bebês até 1 ano não podem comer nada com sal. E olhe se nos ingredientes tem coisas que são realmente comida de verdade. Se é uma papinha de fruta, tem que ter frutas lá nos ingredientes. Não pode ter açúcar, o bebê não come açúcar até os 2 anos. Mais uma coisa para lembrar quando for começar a introdução alimentar:
ofereça alimentos que sejam mais fáceis de encontrar, porque às vezes a gente vê o pessoal na internet, alguém, porque a criança de não sei quem comeu uma fruta importada de não sei onde. então não precisa achar que a criança tem que comer umas coisas assim muito, é comida de verdade, frutas, verduras, legumes, né, filho? Não, derruba o seu. Se vocês ouvirem algum barulho, alguma coisa, o Felipe tá bem aqui, não sei se tá dando pra ver no enquadramento do vídeo, mas tá dando pra ouvir, com certeza. Desconsiderem ou não, mas aqui é o jeito que eu tenho para gravar. Ofereçam alimentos que sejam fáceis de encontrar perto da residência de vocês, para que a introdução alimentar não se torne um estresse. Porque é bem fácil de ser algo estressante por tudo que acontece, faz sujeira e tudo mais. Então, não compliquem mais do que o que já é complicado. Quando forem escolher o que oferecer, escolham alimentos que vocês gostem. Por quê? Porque tudo que a criança aprende, ela aprende por meio do nosso exemplo. E aí, seria muito bom que você conseguisse comer junto com o seu bebê. O bebê, ele nunca comeu. Ele precisa ver você comendo para ele entender que ele tem que comer. Ele nem sabe mastigar, porque até esse momento da vida dele, ele só suga, só suga. A aquisição do mastigar é algo muito inovador para eles. Ele precisa do exemplo, então tente oferecer alimento que você goste. Ah, mas eu não gosto de nada. Se você for como eu era uma pessoa que mal comia fruta, não comia legume nenhum. Por exemplo, eu nunca tinha comido brócolis. Eu aproveitei para fazer a introdução alimentar do Felipe junto com a minha. Agora eu como brócolis, como tomate. Sou uma pessoa que come tudo? Ainda não, mas estou caminhando para isso. Quantas refeições eu devo oferecer? E que horas que é bom começar a fazer a introdução alimentar do meu filho? O horário para começar a fazer a introdução alimentar pode ser qualquer hora do dia, mas o melhor é que não seja à noite, porque de noite o bebê já vai ter um pouquinho de dificuldade de digestão por ele não ter comido nada sólido nunca. E de noite ainda piora mais isso, porque ele vai dormir e aí pode dificultar o sono do bebê e tudo mais. Tente oferecer num momento que seja tranquilo pra você. No momento do dia em que o bebê brinca, em que é de boa, assim, não fique apegada aos horários das refeições nesse primeiro momento. Procure um horário que seja mais fácil de começar. Uma coisa importante que eu aprendi sobre introdução alimentar. No começo pode ser que o bebê faça careta, que pareça que ele não gosta do alimento, mas um alimento ele precisa ser oferecido até 15 vezes para que uma pessoa diga que não gosta. Então eu levei isso para minha vida também, tentei provar os alimentos 15 vezes para dizer que enfim eu não gosto. E aí, então não fique tipo assim super paranoica se oferecer, por exemplo, uma banana e o bebê não gostar. Depois ofereça de um outro jeito, de uma outra maneira. E é super normal a criança no começo fazer careta, parecer que não gosta. Primeiro, que às vezes quando eles fazem careta, nem é que eles estão querendo fazer mesmo, é que eles vão... são as reaçõezinhas deles, né? Uma coisa que eu lembrei, a primeira vez que eu provei açaí, eu detestei. Hoje eu amo. Não sei se foi a mesma coisa com vocês, mas pensem a última vez que vocês provaram algo novo. É muito difícil lembrar porque a gente já é adulto. Mas a última coisa que eu provei sendo nova foi um açaí. Eu provei o açaí e eu detestei. Depois de algumas vezes eu comecei a gostar e hoje eu gosto bastante. Então vai ser do mesmo jeito com o bebê. Se você oferecer e parecer que ele não gostou, depois você oferece de novo de uma outra maneira, para que o bebê tenha a chance de aprender a gostar daquele alimento. Como você vai saber se o bebê está comendo? Pelo cocô. Agora você vai virar uma investigadora de cocô. No começo é normal que o bebê não coma quase nada, mas você vai perceber que ele começou a engolir os alimentos porque talvez ele bote muito para fora, porque eles ficam fazendo isso aqui com a língua. Mas quando você vê alguns pedaços no cocô, você vai saber que ele está comendo. É importante variar os alimentos que dá para o bebê, porque conforme os alimentos são apresentados, o seu estômago vai fazer enzimas para poder digerir aquele alimento. Então, por isso é importante na introdução alimentar, que como eu falei no outro vídeo, a introdução alimentar dura 2 anos, você variar nos alimentos que vai apresentar para o bebê para que o corpo do bebê produza mais esses negócios que ajudam na digestão. Quando eu fui começar a introdução alimentar do Felipe, eu tinha visto que era bom começar uma semana, eu dou uma refeição, na seguinte dou 2, dou 3, até chegar em 4 refeições. Hoje eu faria diferente. Na época, eu não fiz só uma semana com uma refeição, eu fiz 10 dias. Eu decidi começar pela manhã, quando você decide o horário que você vai dar a comida para o bebê. Você não precisa deixar ele com fome. Isso dá pra ver no vlog do primeiro dia que eu ofereci comida pro Felipe. Você dá de mamar pro bebê antes, vê se ele tá com a fralda suja, deixa ele limpinho. Ele tem que estar tranquilo e calmo. O momento de começar a introdução alimentar vai ser um momento de brincadeira.
O bebê tem que estar tranquilo, porque senão se ele tiver com fome, ele não entende que aquilo que você está dando para ele vai matar a fome dele. Ele vai querer mamar, vai criar fome e isso vai se tornar um momento de mais estresse. Então, o bebê tem que estar super bem para começar a introdução alimentar. Como eu faria hoje? Eu não me apressaria de o bebê ter as 4 refeições por dia. Quais são as 4 refeições? O lanche da manhã, almoço, lanche da tarde e janta. Não me apressaria para isso porque no começo, como eu já disse, o leite continua sendo o principal alimento. Eu faria da seguinte maneira. Ofereceria a primeira refeição, independente de qual horário fosse. Acho que continuaria escolhendo que fosse o lanche da manhã, porque eu acho um horário, pelo menos o Felipe estava bem desperto nessa hora. Ofereceria o lanche da manhã. Quando eu visse que ele está começando a comer mesmo, que ele está se interessando mais, aí eu ia começar a oferecer o almoço. Como é que eu sei quanto eu devo dar, o que eu devo dar? Você vai começar assim, nas primeiras semanas. Tem gente, só uma adendo, tem gente que faz assim, com 6 meses, só uma refeição por dia. Com 7 meses, 2 refeições, 8 meses, 3 refeições e 9 meses, 4 refeições. Eu acho já ir aumentando de mês em mês tempo demais, mas você vê de acordo com o seu bebê. Conforme ele for aceitando, você vai aumentando. Quando você começar a introdução alimentar, que vai começar com uma refeição, você oferece, pode ser tanto fruta como um legume. Os alimentos que eu sugiro para a primeira semana. Primeiro dia, banana, porque é super fácil de encontrar em todo canto e também ela é bem fácil de oferecer. Independente do método que você escolheu, se foi BLW ou participativo, falando sobre o método que você vai escolher. Eu já expressei essa opinião em outro vídeo e vou reforçar agora. Acho interessante não escolher só um método, vi até um pediatra falando sobre isso, porque cada dia o seu bebê vai querer algo diferente. Um dia ele vai querer pegar com a mão, outro dia ele vai querer que você dê na boca dele. Então, se puder oferecer do método BLW, tipo, deixar os pedaços lá pro bebê pegar se ele quiser, e ao mesmo tempo oferecer com a colherzinha, eu acho ideal. Se você vai oferecer no método BLW ou até no participativo, tem um aplicativo que é muito bom, que é o app BLW Brasil. E também tem 2 Instagrams que são muito bons, que é independente do método que você for oferecer, que é o Mundo BLW e o BLW Brasil. É muito bom, tem muitas dicas. Quem for oferecer no método participativo, se você for oferecer só um método, lembre que não pode peneirar, nem pode passar no liquidificador as comidinhas. Você amassa e cada dia amassa um pouco menos para poder incentivar a mastigação do bebê. Vamos continuando com o nosso cardápio. Primeiro dia, banana. No segundo dia, o brócolis. Brócolis é ótimo para dar para o bebê. Tudo que você for oferecer cozido, você tem que cozer um pouquinho mais do que o que você cozeria para você, porque tem que ficar bem molinho para eles morderem. Você sabe que tá bom quando você consegue apertar e amassa. Se você consegue amassar com o dedo, o bebê vai conseguir, mesmo que não tenha dente. Lembra que debaixo da gengiva tá o dente do bebê. Terceiro dia, melancia. Quarto dia, batata inglesa. Quinto dia, abobrinha. Abobrinha é uma delícia. Sexto dia, o mamão, porque o mamão é uma comida que ajuda na digestão. Então, o pediatra do Felipe recomendou toda semana oferecer ou mamão ou abacate, porque ia ajudar na digestão. E no sétimo dia, a cenoura. Mais algumas coisas sobre como oferecer a comida para as crianças. Você vai começar oferecendo uma refeição por dia, até ver que o bebê já tá comendo bem aquela refeição. Não é que ele tá comendo tudo, mas ele tá dando certo aquela refeição, que é um lanchinho, uma fruta, um legume, e aí você vai começar a oferecer o almoço. Isso vai ser lá pela segunda, terceira semana, ou quando o bebê tiver só 7 meses, se você se sentir mais seguro. Você vai pôr no prato tudo separado, porque o bebê precisa conhecer os sabores das coisas. A gente só começa a oferecer coisa misturada ou receitinha pro bebê quando ele já tá com 9 meses, pode ser um pouquinho antes. Aí, quando o bebê for começar o almoço, aí você põe um pouquinho de arroz, um pouquinho de feijão, um pouquinho de legume e a proteína que for ter, se for um franguinho. Como é que eu vou temperar o frango da criança se não pode ter sal, hein? Você tempera com temperos naturais, com alho, com cebola, gengibre em pó, pode ser ali tempero em pó, não pode ser sazon, quinó. Mas eu vou pôr aqui a foto de uns temperos que tem, que quando você vai ver o ingrediente, por exemplo, eu tenho um aqui que é o páprica doce. No ingrediente só tem páprica doce. Esse tipo de tempero pode pôr na comidinha da criança.
Mais pra frente, quando você for oferecer banana pro bebê, você pode pôr um pouquinho de canela pra ver se o bebê gosta. Lembra que canela é um alimento alérgeno, então é bom oferecer em um dia assim que você saiba que tem chance, consegue ir pro hospital se precisar. E até o próximo vídeo, onde eu vou falar sobre o que eu usei e o que eu não usei na introdução alimentar do Felipe. Teve muita coisa que eu não precisava ter comprado, gente. Espero ter ajudado vocês. Se tiver ficado alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Se inscrevam, deixem um like, compartilhem esse vídeo. Até a próxima semana. Tchau!